Oi pessoal, tudo bem? Olha, se você chegou a esse vídeo, eu tenho certeza que não foi por acaso. Eu orei para que ele chegasse até você. Em algum momento Deus vai tocar o seu coração através dessa palavra, então fique até o final. Principalmente pessoas que têm passado por situações assim, de ter que conviver com alguém, com algum desvio de caráter, dentro da própria família, círculo de amizade ou até dentro de um relacionamento, você está nessa situação e você não sabe o que fazer. Bom, vou em pouco tempo contar o meu testemunho e também trazer uma visão da Bíblia sobre esse assunto, né? Então fique aí que eu tenho certeza que mesmo se você não está passando por essa situação, pode te ajudar em algum momento. Bom, quando eu tinha 17 anos, eu me envolvi num relacionamento narcisista, com uma pessoa narcisista manipuladora. E para quem já passou, conhece, sabe que eles não dão sinais nenhum durante anos. Talvez você conhece a pessoa há anos, né? Por fora e você não sabe o que acontece dentro de quatro paredes. E aí você, às vezes, ignora um sinalzinho bobo e aí é tarde demais. Vou contar, para contextualizar, o exemplo que eu vou dar hoje, uma das situações que eu passei com essa pessoa. E essa situação vai ajudar não só você que está num relacionamento com uma pessoa assim, mas você que tem vontade de ter relacionamento com alguém, de se casar e que o casamento dure para sempre. Que você pegue como exemplo esse testemunho, esse aprendizado que eu tive. Certo dia, durante esse meu relacionamento, esse parceiro, que era meu namorado, ele teve uma crise, né? Ele ficou transtornado, fora de si. E quando acontecia esses episódios, ele virava outra pessoa, ele ficava agressivo, nunca chegou a me agredir, mas agressivo nas palavras, na forma de agir com as pessoas. Ele tinha até certos delírios, é algo que até hoje eu não sei explicar. E aconteceu, acho que num sábado à noite. Ele ficou realmente transtornado, me disse palavras horríveis e palavras que eu não merecia ouvir. Muitas vezes dentro de um relacionamento nós vamos ser acusados e nós vamos ouvir palavras que nós não merecemos ouvir. E qual é um posicionamento verdadeiro de um cristão quando isso acontece? Eu tentei acalmar, eu orei por ele, eu esperei por ele. E ele, transtornado como estava, acabou vindo dormir no chão da lavanderia nos fundos da casa. Bom, quando eu vi aquela cena, eu não tive dúvidas. Peguei um travesseiro, um cobertor e eu me deitei no chão, aos seus pés, no chão da lavanderia, nos fundos, porque eu tinha medo que ele acordasse, ficasse transtornado, fizesse alguma coisa. E, enfim, eu me sentei ali, me deitei ali no chão e dormi. Quando eu acordei, ele já não estava mais lá. Eu levantei e lembrei de tudo que tinha acontecido, de tudo que ele tinha me falado na noite anterior, coisas horríveis, os xingamentos. Ele havia me mandado embora, me acusado de coisas que eu nunca cheguei a fazer. Eu me lembrei de tudo aquilo, eu sabia que ele estava no momento fora de si e que naquela manhã ele não estaria mais daquela forma, porque já tinha acontecido outras vezes. E ali eu tive duas opções. Ir até o quarto, onde eu sabia que ele estava, e dizer tudo o que ele havia feito comigo. Jogar tudo na cara dele, tudo mesmo. Eu poderia ali reivindicar os meus direitos de ser humano e dizer, olha, o que você fez comigo foi injusto. Eu poderia fazer isso, poderia chegar no quarto, gritar com ele, humilhá-lo por aquilo que ele havia feito comigo, pegar minhas coisas e ir embora depois de humilhá-lo. Ou eu poderia o constranger com amor. Eu o amava, eu tinha um coração bom. Se ele não tinha um coração bom, não cabia a mim, mas eu tinha. E eu decidi agir com amor no meu coração, porque é isso que a Bíblia nos orienta. Quando nós somos atacados, nós não devemos atacar de volta, pelo contrário. Nós devemos retribuir com o bem. Daqui a pouco nós vamos ler isso em Romanos. Então eu sabia que todos os dias de manhã, mesmo aos finais de semana, ele tomava café. E aos finais de semana a empregada não vinha. E ela quem preparava durante a semana o café fresco para ele. E durante a semana ela deixava de tarde uma garrafa pronta para que ele tomasse no outro dia de manhã.
Eu tomaria fria, mas era a solução que eles tinham ali. E eu sabia que ele estaria ali na hora de tomar o seu café. Não fui vê-lo, fui até a cozinha. Eu nem sabia fazer café direito, eu ainda não sei, uma coisa que eu preciso aprender. Eu passei o café do jeito que ele gostava, coloquei na garrafa, fui até o quarto. Quando eu abri a porta do quarto, ele estava com a xícara em frente à garrafa de café do dia anterior para tomar. Eu falei, espera, eu fiz café para você. Eu nunca vou me esquecer dos olhos de constrangimento, de redenção, de surpresa que ele teve. Eu nunca vou me esquecer daquele olhar. Aquele olhar pagou toda a minha atitude, toda a minha coragem de não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Eu nunca vou me esquecer daquele olhar. Existem momentos que nós temos o privilégio de agir como Jesus agiria. Nós temos o privilégio de fazer o que Jesus faria para pessoas que nunca conheceram Jesus. Ele não conhecia Jesus como eu conhecia. E através daquela atitude, ele pode ter conhecido sobre um pai que, depois que a gente erra na noite anterior, no outro dia de manhã nos acolhe. Não precisou de palavras de perdão. Não precisou de um olhar, de uma atitude, de uma decisão. Se você está num relacionamento hoje que você quer para sempre, que não traz riscos à sua saúde emocional ou física, escolha sempre retribuir o mal com o bem, fazer bem, lutar até o fim, fazer tudo que é possível, porque vale a pena. Mas não era o meu caso. Aquela pessoa era narcisista. E se eu continuasse naquela relação, eu ia fazer mal contra a minha própria vida. Eu já tinha emagrecido 10 quilos, eu estava numa depressão profunda, eu quase não conseguia sair da cama quando ele fazia as manipulações dele comigo. Deus usou um terapeuta de Deus para me orientar, me tirou daquele relacionamento. Eu passei um mês em outra cidade, indo na igreja todos os dias, para Deus conseguir me libertar, porque eu estava no mar de pecados, eu não estava vivendo sobre a graça de Jesus Cristo, porque eu não conseguia enxergar a pessoa com quem eu estava convivendo e partilhando a vida. Então Deus precisou de muito tempo ali, de um mês, de muita oração, para que eu conseguisse ser liberta. E hoje eu sei que Deus permitiu que eu fosse até o fundo do poço, para hoje eu saber o Deus que eu tenho, para eu conhecer o Deus que nos tira do fundo do poço. Se eu nunca tivesse chegado até o fundo do poço, eu não teria o privilégio de ser resgatada por Ele lá. Então hoje eu não tenho mágoas nem ira contra Deus por eu ter passado por aquilo, porque eu realmente não sabia que eu estava entrando numa relação assim no começo. Mas vamos para a Bíblia? Em Romanos 12, a partir do versículo 9, fala sobre o amor. E aqui Paulo dá alguns conselhos sobre o amor. Aqui o amor saudável, tá? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. E aí depois, mais pra frente, eu vou abrir uma outra passagem que a gente vai entender que quem é mal, o que é mal, como nós conseguimos discernir o mal, tá? Apeguem-se ao que é bom. Então aqui é um conselho para o que é bom, né? Para o que é saudável. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, dar o que o outro precisa. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Quando nós somos fervorosos no espírito e nós deixamos a nossa carne de lado e agimos como Cristo agiria, nós estamos fervorosos no espírito e nós estamos servindo ao Senhor, porque nós estamos sendo exemplo dele aqui na terra. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Seu parceiro, ele não é uma pessoa com desvio de caráter, mas no momento está passando por uma dificuldade, está fora de si, persevere na oração por ele. No versículo 13 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos. Não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram.
Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Esteja disposto a negar sua carne, a se humilhar, mesmo quando você não está errado. Eu não tinha errado, eu não tinha feito nada. Mas eu me coloquei aos pés daquela pessoa, servindo aquela pessoa em situação inferior, mesmo sem merecer. Eu tirei o orgulho do meu coração. Sejam sábios aos seus próprios olhos. E aqui tem uma chave. Nós devemos ser sábios. Muitas vezes nós não somos sábios aos nossos próprios olhos e nós fechamos os olhos para alguns sinais. Tá? Então você aí que está no relacionamento com alguém que é narcisista, nós vamos falar aí sobre como ser sábio e enxergar esses sinais que a Bíblia nos dá. No versículo 17 diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Então, se você por acaso conhecer um psicopata, um narcisista, qualquer tipo de pessoa com algum transtorno, alguém que fez muito mal para você e para sua família, aqui diz: não retribuam a ninguém o mal com o mal. Ninguém. Mesmo que aquela pessoa seja muito ruim, não retribua com o mal. Eu vou dizer mais uma vez, talvez seja a única oportunidade da vida daquela pessoa de conhecer alguém que agiu como Cristo agiria. É o único momento que ela pode ter na vida dela de conhecer Cristo através de você. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. No versículo 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Aqui não está dizendo para nós fazermos o impossível. Mas o que é impossível? Atentarmos contra a nossa própria vida, nossa própria saúde, nossa segurança emocional, física, psicológica. Então, façam todo o possível, tá? Para viver em paz com os outros, conviver com os outros. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tire esse desejo de vingança, se você foi machucado, tire, porque a vingança, ela é algo que não está sob o nosso domínio, sob o nosso controle, é algo que o Senhor vai cuidar, tá? Creia nisso. Calme seu coração em relação a isso. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Uau, que forte! Dar de comer e de beber a alguém que te machucou, que é seu inimigo, que te perseguiu. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aqui faz uma referência a Provérbios 25, versículo 21 e 22. E em Provérbios diz que Deus nos recompensará por isso. Quando nós agimos desse jeito, você colocará brasas vivas sobre a cabeça dele. Imagine literalmente isso. Eu acho que aquele olhar desse meu relacionamento, quando eu levei o café, era realmente um olhar de quem estava com brasas na cabeça, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Porque uma pessoa que fez tão mal com a outra, estou recebendo amor, serviço, cuidado, afeto. E ele não entendeu nada naquele momento, mas ele se constrangeu. E no 21 termina assim: não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem até o final, até o momento que você estiver fazendo todo o possível, vençam o mal com o bem. Laísa, mas eu estou num relacionamento narcisista, eu estou namorando um narcisista, eu estou namorando um psicopata, alguém que me manipula, faz mal pra mim, me deixa doida, e agora o que eu faço? Termina. Você tem chance de recomeçar sua vida. Termine de maneira digna, fazendo bem. Não vingue, não diga palavras ruins. Faça o que Cristo faria, mas fuja pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem à sua própria vida e a Cristo, fuja. Se você está num casamento, persevere em oração. Fervorosa no espírito, até quando for possível. Até quando for possível, como nós lemos. Se tentar contra a sua vida, sua saúde emocional, psicológica e física,
você estiver correndo riscos sérios. Como eu estava, por exemplo, como eu falei, eu tinha emagrecido 10 quilos, eu estava de cama. Ali seria o meu fim se eu não tomasse uma atitude de me afastar. A Bíblia também diz para que nós nos afastemos dos ímpios, da impiedade dos últimos dias. Em 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora, olhe as características de um homem narcisista, mau, manipulador, ruim. Olhe as características, porque às vezes a chave, o segredo, a visão está em uma delas e você pode acabar ignorando no futuro relacionamento, no relacionamento que você está e se dando mal. Ó, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela própria família, irreconciliáveis. Ele não pede perdão, ele não volta atrás, ele não se redime verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Se reconciliar com a pessoa é pedir perdão e mudar, tá? Caluniadores, falam mal de outras pessoas, falam mal de você, sem domínio próprio, não conseguem se controlar, entram em crises, assim como essa pessoa que eu contei a história entrava. São cruéis, inimigos do bem, traidores, eles dão sinais que vão te trair, eles dão esses sinais. Precipitados, querem fazer coisas antes do tempo de convencer de fazer também. Soberbos, se acham melhor que os outros, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles preferem estar, às vezes, num ambiente cristão, mas continuar submetidos a prazeres do que se submeter verdadeiramente a Deus, mesmo que estejam debaixo de um ambiente cristão, se dizendo cristão, frequentando uma igreja, enfim. Eles têm aparência de piedade, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Aqui está a grande chave. Afastem-se desses também. Afastem-se. Se você não é casado, se você está conhecendo uma pessoa assim, afaste dessa pessoa imediatamente. Se você pode se afastar. Se é alguém da sua família, haja como em Romanos 12 e se mantenha ali próximo, onde não atente contra a sua própria saúde. Né? Coloque os limites certos para que você não saia lesado. No versículo 6. São esses, né, com essas características, que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Aqui, no grego, mulherzinhas. Inocentezinhas, sabe? Sobrecarregadas de pecados, ainda não vivem sobre o jugo suave de Jesus, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas brilham os olhos por aquilo que aqueles narcisistas falam, convencem. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ei, Deus te chama hoje. Você não é uma mulherzinha, você é uma mulher, você é um homem. Abra os seus olhos para a verdade. Seja liberto de onde você é cativo. Saia desse laço em nome do Senhor Jesus. Que Jesus desate esse laço da sua vida, que você preserve a sua vida, que isso que você passou seja de testemunho e não seja o seu fim. Esse não é o seu fim. Persevere em oração. Se você puder fugir, fuja. Afaste-se. Comece de novo. Reconcilie-se com Deus de verdade. Afaste dos prazeres. Afastem desse tipo de pessoas, desse ciclo. É isso que Deus te chama a fazer hoje, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre sua vida hoje. Você é liberto de qualquer cadeia, de qualquer pessoa de má índole que possa estar te mantendo cativo em ciclos. Bom, pessoal, eu tentei ser o mais breve possível. É um assunto profundo, longo, que nós poderíamos aqui dissertar mais de 2 horas, mas eu tentei ser breve, dar 2 exemplos ali primordiais do que a Bíblia fala, contar também a minha história, dizer que Deus me resgatou desse tempo e hoje eu sou nova criatura, graças a um Jesus que consegue
nos tirar de todos os fundos dos poços que nós possamos chegar algum dia, tá bom? Hoje eu vivo feliz, eu estou saudável emocionalmente, meu psicológico está ainda melhorando, porque existem algumas feridas que ficam, né? Mas essas feridas, elas servem para curar outras pessoas. Que esse vídeo possa ter servido para te curar, para te dar bons conselhos, para abrir seus olhos. Que o Espírito Santo tenha falado com você. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Se você precisa de oração, se você precisa de um conselho, deixe um comentário. Eu estou disposta a orar por você, a te ajudar, a conversar, a contar mais experiências, como foi para mim sair dessa situação que parece às vezes impossível, mas para Deus não é impossível, não. Nada é impossível, tá bom? Nós podemos trazer parte 2 desse vídeo com mais exemplos, mais aprofundando ainda mais, mas eu tentei ser breve e falarei com todos. Aqueles que conhecem narcisistas, que não conhecem, para que tomem cuidado, para que enxerguem os sinais, aquelas pessoas que estão casadas, infelizmente, com pessoas assim, que aí é um pouco mais complicado, né? Eu tentei falar um pouco com todos, mas que o Espírito Santo tenha entrado no seu coração. Se você gostou desse vídeo, mande para alguém que precisa, mande mesmo. Sabe que aquela pessoa precisa, manda para ela, porque Deus pode agir na vida dela através desse vídeo. Curte também, se inscreva todo dia, um novo vídeo vindo direto de Deus para sua vida.